Então nós vemos aqui que Jesus comparou com uma brincadeira que tinha de criança na época, né? Há mais de 2000 anos atrás, era bem diferente da agora. O ministério monoteísta. Glória a Deus. Eu quero estar cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitar que os irmãos já estão de pé. Quero estar lendo a palavra do Senhor no livro de Mateus, glórias a Deus, capítulo de número 11 de Mateus. Estarei lendo do 2 ao 19. Mateus capítulo de número 11, versículo do 2 ao 19. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, e come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém? Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. E nós vamos estar meditando um pouquinho nessa passagem que está aqui relatada no livro de Mateus. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós vemos no início da leitura, né, quando está dizendo: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, ele mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então nós vamos ver aqui, João Batista estava preso no cárcere, e ele manda
ali os seus discípulos de João, procurar a Jesus Cristo para fazer a Jesus uma pergunta, né? Louvado é o nome do Senhor. E olha qual foi a pergunta. Cristo mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então João Batista mandou que os seus discípulos procurassem a Jesus para perguntar se ele era o Messias, aquele que eles estavam esperando, ou se eles deveriam continuar esperando, né? Esperar outro, se ele não era então Jesus o prometido. Mas interessante, irmãos, que isso mostra para nós que muitas vezes nós caímos em contradição com aquilo que falamos, por causa que nós às vezes fazemos como a onda do mar, que a Bíblia diz, tem hora que está lá em cima, tem hora que vai lá embaixo. Porque esse mesmo João, quando ele estava lá batizando, quando Jesus se aproximou, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele ainda disse: olha, eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, as suas sandálias. Esse mesmo João agora estava na dúvida, estava lá preso, e ele estava com uma dúvida na sua mente. E ele mandou que os seus discípulos dele, de João, fossem procurar a Jesus para fazer uma pergunta direta para Jesus. Para perguntar para Jesus se eles deveriam continuar esperando o outro, ou se ele era o Cristo, né? Louvado e exaltado é o nome de Jesus Cristo. Interessante que nós vemos aqui, o versículo de número 4 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Ele não respondeu o que era e não respondeu que não era. Ele disse para os discípulos: volte lá, ide e anunciai a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Ou seja, vai lá e conta o que vocês têm observado, o que vocês têm visto, né? E o que vocês têm ouvido. Porque o que Jesus fazia era pregar o evangelho do reino e operar obras maravilhosas. Louvado é o nome do Senhor. E os discípulos de João já tinham visto Jesus operando milagres, Jesus operando maravilhas. Mas, irmãos, eu acho incrível, né? Que aqui a palavra diz: o que estáis ouvindo e vendo, né? Porque além deles verem milagres maravilhosos, eles ouviram pregações que eu imagino, vejo no meu coração, como eram as pregações de Jesus Cristo, né? Porque nós vemos que quando aqueles discípulos vinham do caminho de Emaús, na estrada, Jesus já havia sido morto e agora ressuscitado. Acompanhando eles, eles disseram que enquanto eles conversavam, o coração deles ardiam. Quando Jesus conversava com eles, o coração ardia. Louvado é o nome do Senhor. Eles sentiam algo diferente de tudo que eles já tinham visto. Louvado é o nome do Senhor. Então eu imagino que os ensinamentos do Senhor, é claro que tudo que o Senhor pregou e falou, não está tudo relatado na palavra de Deus, mas tudo era trazido de uma forma tão especial, que nós vemos aqui na palavra de Deus alguns lugares que diz assim: ele pregava com uma autoridade que mais ninguém pregou com autoridade, porque ele é a autoridade. Louvado é o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Ele é a própria autoridade. Louvado é o nome do Senhor. Então eu imagino o Senhor Jesus pregando sobre o reino de Deus, falando das maravilhas de Deus e falando do inferno, porque ele falou mais do inferno do que do próprio céu.
Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Por quê? Para alertar o povo que existe um inferno. E nós vemos pessoas dizendo: o inferno é aqui mesmo. Coitadas dessas pessoas que pensam dessa forma, porque Jesus pregou a existência do inferno e mostrou a existência do céu. Louvado é o nome do Senhor, deixando ao homem a escolha. O homem escolhe para onde ele quer ir. Deus não manda ninguém para o inferno, mas o próprio homem escolhe para onde ele quer ir. Se ele obedece à palavra de Deus, ele vai para o céu. E se ele não obedece, se ele é desobediente, então o que espera para ele é o inferno. E aqui nós vemos aqui, ele disse: ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Então eles ouviam a palavra e também viram Jesus operando grandes milagres e grandes maravilhas, né? Em seguida ele diz: olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aleluia! Glórias a Deus. Aos pobres, irmão, todo aquele que não tem Jesus, que não conhece a Deus, ele pode até ter muito dinheiro, mas ele é pobre, miserável e nu. Apocalipse diz isso. Aquela igreja ali achava que era muito rica, porque o povo que ali congregava era um povo que tinha dinheiro. Mas o Senhor disse: eles são miseráveis, pobre e nu. Louvado é o nome do Senhor. Então aquele que não tem Jesus, ele é pobre, né? E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Porque no momento que você compreende o evangelho, reconhece Jesus como Salvador, aleluia, você deixa de ser pobre e passa a ser participante, aleluia, das coisas celestiais. Louvado é o nome do Senhor. Então você vai deixar de ser pobre para se tornar milionário. Eu acho que a palavra é muito mais do que milionário, porque você vai participar da herança do nosso Deus. Louvado é o nome do Senhor. E herança é para filho, né? Quem recebe herança é filho. Louvado é o nome do Senhor. Você vai deixar de ser criatura, vai passar a ser filho e vai ter direito a entrar nos céus pelas portas. Louvado é o nome do Senhor. Você deixa de ser criatura para ser filho de Deus. Então, nosso Deus é rico, é dono da prata, é dono do ouro, é dono de todas as coisas. Então você vai ser participante das bênçãos do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então ele disse: aos pobres está sendo pregado o evangelho. Louvado é o nome do Senhor. Então foi esses os sinais que Jesus falou para que eles falassem para João, para que João pudesse compreender que ele era o Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. E diz assim: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim um motivo de tropeço, né? Glórias a Deus. E então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então nós vemos que quando os discípulos voltaram para o cárcere para falar para João o que Jesus tinha mandado dizer, aí Jesus começou a conversar com aqueles que ali estavam. Louvado é o nome do Senhor. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Aí Jesus agora começa a falar a respeito de João para aquele povo. Louvado é o nome do Senhor. E ele diz assim: o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Porque João, irmãos, ele era procurado no deserto pelo povo. O povo ia procurar João lá no meio do deserto, né? E ali estava João, e ele tinha uma vestimenta característica. Ele vestia roupa de pele
de animais, de camelo, diz que era, tem lugar que diz que era pele de camelo que ele vestia. Ali ele ficava no deserto, o alimento dele era mel silvestre, ele comia gafanhoto ali. Era um homem que estava ali, quem olhasse para aquele homem não dava nada por ele. Então o Senhor está dizendo aqui, aqueles que iam procurar ele ali, né, já sabia como ia encontrá-lo, daquela maneira. Não podia pensar que ia encontrar um João lá no meio do deserto, vestido de vestes reais, com aquelas roupas todas finas ali, calçado muito bem. Não, eles iam procurar ele lá, já deveriam saber qual era a característica daquele homem. Ele diz aqui, ó, porque os que vestem assim estão lá nos palácios, né? João estava lá no meio do deserto, né? E diz mais, olha, mas para que saístes? Para ver um profeta? Aí o Senhor pergunta, quando vocês vão procurar João lá, quando vocês iam procurar João, vocês estavam querendo o quê? Um profeta? E ele diz, olha o que ele diz, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Louvado é o nome do Senhor. E olha o que Jesus diz de João, em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João o Batista. Louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, o que a palavra está dizendo aqui para nós? Vocês estavam procurando um profeta, ele é muito mais do que um profeta. E João dá testemunho, aliás, e Jesus dá testemunho de João, dizendo que dos nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Aleluia! Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E interessante, irmãos, que aqui traz uma lição muito grande para nós. João Batista, se nós procurarmos sequer um milagre que João tenha operado, que Deus tenha operado através da pessoa de João, você não vai achar. Mas se você tiver os olhos espirituais, você vai ver muitos milagres operados através de João Batista. Sabe por quê? Nós não vamos ver cego enxergando, nós não vamos ver mudo falando, nós não vamos ver leproso sendo limpo, mas nós vamos ver almas sendo resgatada do inferno, tirada das garras de Satanás e trazido para a luz de Cristo. Porque João Batista pregava contra o pecado e dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. A pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento. E é uma pregação que, como sempre eu digo, irmãos, que não atrai ninguém. As pessoas que procuravam João Batista talvez saíssem até indignado, porque só ouvia ele pregar contra o pecado, só ouvia ele falar para arrepender. E ele ainda ia mais longe, ele chamava raça de víboras, raça de cobras, víboras. Assim eram as palavras de João Batista. Não era palavra doce, mas ele pregava contra o pecado. Para isso ele foi chamado. Ele veio pregando sobre o pecado, ele veio endireitando as veredas, porque depois dele vinha aquele que não só pregava contra o pecado, mas ele podia realmente, aleluia, louvado é o nome do Senhor, tirar as pessoas do pecado, a resgatar as vidas do pecado. Louvado é o nome do Senhor. Depois dele veio Jesus pregando sobre o pecado e perdoando, dizendo, curando, e logo em seguida dizendo: seus pecados estão perdoados. Aleluia, glórias a Deus. Muito maior do que João. João podia pregar contra o pecado, mas não podia perdoar pecados. Jesus, além de pregar contra o pecado, é aquele que pode perdoar pecado. Aleluia, louvado é o nome do Senhor, porque ele é o Filho de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E nós vemos aqui, aleluia, glória a Jesus, né? Dizendo aqui na palavra, e olha só que diz mais. O Senhor, na palavra de Deus diz aqui, veja só: desde os dias de João
Batista, até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Louvado é o nome do Senhor. Então nós vamos ver, irmãos, a palavra de Deus nos dizendo que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Louvado é o nome do Senhor. E os que se esforçam se apoderam dele. E nós vemos muito, sempre a pastora Creuza falando assim, que o homem precisa se esforçar. O homem não pode se salvar. A salvação vem das mãos de Jesus Cristo. Ele em si mesmo não tem como ele se salvar, nem através de obras, nem de outra maneira, a não ser reconhecendo em Jesus o Salvador. Louvado é o nome do Senhor. Mas qual é o esforço do homem? Louvado é o nome do Senhor. Nós vimos a pastora Zelma agora há pouco falando sobre que existe uma dificuldade para servir a Deus. Por quê? Porque se nós estamos unidos a Deus, estamos unidos a Jesus, nós temos um adversário. O adversário de Deus se torna o nosso adversário, né? Então, vai haver dificuldades. A palavra de Deus diz que às vezes o nosso adversário é o da nossa própria casa, que se levanta contra nós. Por quê? Por sermos servos do Senhor. Então, é preciso nos esforçar. O esforço nós precisamos fazer, né? Vencer as barreiras, vencer as dificuldades, nos esforçar. Muitas vezes somos ridicularizados. Pessoas que querem ridicularizar porque você é servo de Deus. Principalmente se você é jovem, né? Está aí numa faculdade, no meio de muitas pessoas que não têm temor a Deus. Então, eles às vezes quer te fazer, te humilhar, vamos dizer assim, porque você é servo de Deus. Então, como ele não tem a mesma fé que você, ele quer te fazer passar por ridículo, né? Por tantas coisas. O caminho para servir a Deus é estreito. Se torna estreito, por quê? Porque nós precisamos, como diz aqui o versículo, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Interessante que nós vamos ver agora. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele é Elias, que estava para vir. Louvado é o nome do Senhor. Ou seja, né, no mesmo espírito de Elias, né? Porque Elias também foi alguém que foi levantado para pregar contra o pecado, para pregar contra a idolatria. Foi alguém que foi levantado também para não se intimidar e pregar contra o pecado. Interessante que Elias e João Batista tinham algo em comum. Elias também tinha uma vestimenta parecida com a vestimenta de João Batista. Também usava roupa como pele de carne, de camelo, e também tinha uma característica muito parecida, né? Louvado é o nome do Senhor, que pregava também contra o pecado, contra a idolatria, né? Louvado é o nome do Senhor. E nós vemos aqui, porque diz assim, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui diz assim, mas a quem hei de comparar esta geração? Jesus falando, né? Aí Jesus estava dizendo, a quem eu vou comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Então nós vemos aqui que Jesus comparou com uma brincadeira que tinha de criança na época, né? Há mais de 2000 anos atrás era bem diferente da agora, né? As brincadeiras eram as coisas, aliás, sempre foi, né? Criança gosta de brincar com o que eles vê, aquilo do seu cotidiano. E aqui a brincadeira das crianças, eles brincavam de duas coisas. Eles gostavam de brincar, eles brincavam de festa e brincavam de velório. Por quê?
Porque o que tinha naquela época? Muitas festas. Festas de casamento, festas religiosas, muitas festas. E também velórios, né? Então era o que as crianças gostavam de brincar. E diz que as crianças sentadas na praça, Jesus fez essa comparação. Ele disse assim, vocês é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançaste. Porque quando tinha as festas, tocavam-se flautas e o povo ali dançavam alegre. Então eles faziam essas brincadeiras. Quando eles brincavam de tocar a flauta, todos que estavam na brincadeira tinham que sair dançando, né? E eles brincavam também: entoamos lamentações e não pranteastes. Quando eles brincavam de lamentar que alguém tinha morrido, todos os que estavam na brincadeira tinham que chorar, lamentar, né? E havia até um costume na época que quando alguém falecia, se contratava alguém para chorar no velório. Olha que coisa. Pagavam, chamava-se carpideiras. Mulheres que eram contratadas para ir chorar no velório. Quanto mais pessoas tinham chorando, então parece que aquela pessoa era mais importante, né? Nossa, morreu alguém muito importante porque tem muita gente chorando. Então era contratado para chorar. E era essa brincadeira que eles estavam fazendo. Brincadeira de festa e brincadeira de chorar nos velórios, né? E aqui Jesus fez essa comparação. Falou que estava comparando aquele povo justamente com aqueles meninos que sentados nas praças que gritavam aos companheiros que tinham tocado flauta e eles não tinham dançado. E tinham entoado lamentações e eles não prantearam, não choraram, né? O que Jesus estava dizendo? Por que Jesus estava dizendo isso? Logo em seguida ele vai falar por quê. Porque ele diz: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Quando eles viam João, que não sentava com eles para comer, comia lá para o meio do deserto, comia gafanhoto, bebia mel, eles falavam: esse homem tem demônio. Olha o que ele está fazendo. Está lá no meio do deserto, comendo gafanhoto, tomando mel, esse homem tem demônio. Jesus falou isso. E depois veio Jesus, né? Olha só. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho. Esses mesmos que falavam que João não comia com eles, agora estavam condenando, repreendendo a atitude de Jesus, porque Jesus sentava com os pecadores, comia e bebia com eles. Aí eles diziam: isso aí é um guloso, isso é um glutão. Esse homem, o negócio desse homem é sentar lá para comer e beber junto com os pessoal que estão na farra. Quer dizer, nada estava bom para aquele povo. Sabe por quê? Porque na verdade eles eram apenas críticos. Eles queriam criticar. E tem pessoas, irmãos, que igreja nenhuma está bom para eles. Eles vêem defeito em toda igreja. Aquela faz isso, naquela tem aquilo, naquela tem aquilo. Tudo tem defeito. Lugar nenhum está bom para eles. Tem pessoas que são assim. Inclusive, né, até vi um pastor dizendo que foi procurado por uma pessoa que disse que ia numa igreja, ia noutra, ia numa, ia noutra. Daí chegou na igreja dele e depois disse assim para o pastor que ele estava procurando uma igreja perfeita para ele congregar. Quando ele achasse uma igreja perfeita, ele ia ficar lá congregando. E o pastor falou para ele: quando você passar a congregar lá na igreja, ela vai deixar de ser perfeita. Se você achar a igreja perfeita, no momento que você começar a congregar lá, ela vai deixar de ser perfeita. E é verdade, irmãos, né? Porque nós, como seres humanos, não somos perfeitos. Então nada estava agradando aquele povo. João Batista não agradou porque não comia com eles. Jesus não agradou porque comia com eles, né? Então o Senhor Jesus comparou ele com esses meninos, porque na verdade, irmãos, aquele povo não estava verdadeiramente com o objetivo de adorar a Deus, o objetivo de aprender com Jesus, de ouvir a palavra de Deus para aprender. Então, quando nós olhamos para isso, nós devemos de ver. Tem pessoas que vai na igreja e diz assim:
Eles querem ir na igreja para encontrar o quê? Deveria ser para ouvir a palavra de Deus e para adorar a Deus, mas não é. Ele tem todos os outros motivos, menos adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Então, lugar nenhum para ele tá bom. Ele não gosta porque, naquele pastor prega assim, aquele fala assim, mas ele nunca está de verdade com os ouvidos atentos àquilo que Deus está falando. Louvado é o nome do Senhor, né? Então, são pessoas insatisfeitas, mas nós devemos ser objetivos, né? Naquilo que nós estamos fazendo. Nós devemos colocar a nossa fé em prática e sempre nos colocar para vir para a casa de Deus com o objetivo de adorar, com o objetivo de ouvir a palavra de Deus, que nós vamos sempre sair da presença de Deus contente com o que Deus tratou conosco. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Certa feita, uma irmã contou para mim que estava ela e o esposo na igreja, e quando eles saíram da igreja, que estavam indo embora, ela ia abrir a boca para dizer para o esposo: nossa, não aconteceu nada no culto, não vi Deus falar. Antes que ela fosse falar, o esposo falou para ela: que maravilha, que beleza de culto, como Deus falou comigo. E ela ficou toda desconcertada, porque ela já ia dizer que não havia acontecido nada no culto, que Deus não havia falado naquele culto. Deus falou, mas ela que não ouviu, porque não estava com o propósito de ouvir Deus falar. Louvado é o nome do Senhor. Porque quando nós entramos na presença de Deus, aleluia, com o objetivo de ver Deus falar, louvado é o nome do Senhor, nós vamos ver o Senhor falar conosco. Aleluia, o Senhor tratar conosco nas mínimas coisas. Como é gostoso, irmãos, como é gostoso nós chegarmos na casa de Deus e ver o Senhor tratando conosco em coisas simples, parece pequenas, que nós precisamos. Nós vemos o Senhor usar um servo, uma serva, às vezes num louvor, num versículo lido, o Senhor fala conosco. Aleluia. E como é bom quando nós damos ouvido àquilo que o Senhor tem falado. Nós muitas vezes somos livres de cair em cada cilada, em cada armadilha, porque nós ouvimos o que o Senhor estava falando conosco e colocamos a nossa fé em prática. Louvado é o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, né? E diz assim: olha, veio o filho do homem que come e bebe, dizem: és um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Eles também falavam porque Jesus estava junto com aqueles publicanos e pecadores. Sabe por quê, irmãos? Jesus continua, aleluia, né, atento aos pecadores, porque foi para isso que ele veio. Ele não veio a não ser para aqueles. Ele disse assim, certa feita ele disse: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. O que ele estava dizendo? Se ninguém tivesse pecado, não precisava ele vir, mas ele veio por minha causa e por sua causa, porque nós somos pecadores, é que ele veio. Louvado é o nome do Senhor, para que nós pudéssemos viver uma vida sem pecado. Louvado é o nome do Senhor. De que maneira? Olha aqui, justificada. Louvado é o nome do Senhor. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Nós sabemos, irmãos, aleluia, e eu gosto muito de falar isso, que o Senhor Jesus, né, ele veio oferecendo uma graça para nós, um presente, algo que não merecíamos, porque todos nós, a Bíblia diz que todo mundo pecou e foi destituído da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos é eu, você e todos, não escapa ninguém. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio justamente, aleluia, glória a Deus, para que nós pudéssemos novamente sermos ligados
a Deus através de Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, né? Então nós sabemos que Ele já veio, Ele já passou pela cruz, Ele já cumpriu tudo que o Pai determinou para que Ele cumprisse, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, neste lugar de destaque, irmãos, neste lugar maravilhoso, ouvindo a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Não porque éramos melhores do que os outros, bonzinho, por isso o Senhor nos chamou, mas porque estávamos perdidos num lamaçal de pecado, sem conhecer a verdade, e Jesus veio se revelando para nós como a verdade e a vida, e ainda dizendo, mostrando a porta para a entrada do céu. Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Aleluia, glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então nós vemos, né? Eles acharam que Jesus era um glutão e um bebedor de vinho, mas não. Ele veio justamente sentar com os pecadores, comer com eles, ser amigo deles, porque Ele não veio condenar o homem. Ele disse: eu não vim para condenar, louvado é o nome do Senhor, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Muitas pessoas pensam que Jesus veio para condenar, né? Porque se Ele vier, não precisava vir para condenar, porque o homem já estava condenado. Para que Ele vir para condenar, se já estava condenado? Ele veio justamente para que nós pudéssemos ser alcançados com o melhor dos presentes, né? O Senhor veio dar vida, e vida em abundância. E nós vemos que Ele pôde testificar de João, dizer que ele era o maior dos profetas. E Jesus pode testificar da minha fé e da sua fé? Pode testificar que nós somos fiéis? Pode testificar que nós somos pessoas comprometidas com Deus, como era João, né? Sabemos que João Batista, por causa da sua audácia, por causa da sua determinação, por causa do seu compromisso com a palavra, foi decapitado. Foi como a pastora falou agora há pouco. Tem pessoas descendo à sepultura, pagando com a vida, por ser cristão. Como vimos a irmã Débora fazendo a semeadura. Tem outros vendendo Jesus Cristo, trocando Jesus por R$100. Olha, acho que se tivesse oferecendo talvez até R$10, ainda achava a gente trocando, né? Pessoas que diziam ser cristãs. Então nós temos que ficar atentas, né? Porque na época, lá atrás, era na fornalha, o teste era na fornalha, era na cova dos leões, como Daniel, na fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas hoje é diferente, né? Hoje a troca pode ser muito menor, como foi essa experiência que foi contada pela irmã Débora. E tem pessoas que estão trocando, troca a hora do culto para ficar vendo tantas outras coisas, né? Troca. Ah, não, se for na hora do culto, então eu vou preferir ficar vendo aquele programa, vendo aquela novela, vendo qualquer outra coisa, ou até mesmo o descanso, né? Às vezes queremos tirar uma hora de descanso bem na hora de vir para a casa do Senhor. Que Deus, né, nos abençoe e nos ajude para que nós não venhamos trocar Jesus por nada, mas para que nós possamos ser fiéis, né? E quando eu falo em fiéis, eu sempre lembro, tem tanta gente que põe Deus é fiel no carro, né? E é mesmo, não é porque ele escreveu lá no carro que Deus é fiel, porque Deus é fiel, mas eu nunca vi alguém que assim, eu sou fiel para com Deus. Não vi nenhum carro escrito isso. Eu sou verdadeiramente fiel, né? Mas que nós possamos ser fiéis para com o nosso Deus, não numa escrita, né? Não numa escrita, numa camiseta, num carro, mas que esteja escrito de verdade no nosso coração. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, né? Que as pessoas possam ver Jesus refletindo em nossas vidas. Eu quero passar para a pastora Zelma dar o término, e eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor nos ajude para que possamos continuar a caminhar com o Senhor.
Graças a Deus por essa palavra, amém? Amém, né? Graças a Deus que Deus falou conosco, né? Tem muito lugar, muitas igrejas, não estou aqui com a intenção de ficar criticando as igrejas, mas infelizmente, muitas igrejas já não estão dando a palavra, não estão dando a palavra para as ovelhas, e elas ficam pastando em qualquer pasto, porque não tem palavra, mas graças a Deus que aqui tem palavra de Deus, né? Isso é maravilhoso, louvado é o nome do Senhor. Ministério monoteísta. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Oh, oh, oh.